Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Saúde 360 Graus, que é esse projeto maravilhoso que a gente tem aqui como objetivo compartilhar com vocês informações que vão ajudar a gente a enfrentar os desafios, né, que a gente, mulher 40 a mais saúde, mais felicidade, mais vida encontra a partir dessa fase da vida. Então, a gente tem especialistas em diversos temas, em áreas que a gente sente necessidade, né, de tratar, de dar mais atenção a partir dessa fase da nossa vida. E hoje a gente vai tratar de um assunto que interessa a todo mundo, né? Então, sintam, respirem, que a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre respiração, alimentação saudável e exercício físico como instrumentos que podem nos auxiliar em processos de tratamento de, eu não posso sei se eu posso falar enfermidades, mas ansiedade, depressão. E para isso a gente está aqui com as nossas especialistas que eu vou apresentar para vocês. Marília Mello, instrutora de yoga, especialista em respiração consciente. Já já ela vai falar para vocês o que significa respirar de forma consciente. A Márcia Flávia, nossa educadora física, especialista em fisiologia do exercício, emagrecimento e longevidade, esteve conosco no episódio anterior e hoje ela vai acrescentar muito mais, gente. E a nossa querida Gláucia Medeiros, nutricionista, especialista em nutrição funcional e gastroenterologia e que tem a sua atuação aí focada na saúde da mulher. Então, ó, acompanhe até o final que a gente vai ter muita coisa importante para falar aqui para vocês. E para a gente começar, eu vou trazer aqui um assunto que vai guiar a nossa conversa, que é ansiedade, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e isso afeta principalmente as mulheres. E se a gente fizer um recorte de faixa etária, afeta ainda mais as mulheres que estão na fase aí pós-40. E aí a gente vai falar aqui com a Marília, nossa especialista em respiração consciente, como que a respiração consciente pode auxiliar no tratamento da ansiedade, da depressão. E antes é bom falar o que é a respiração consciente. Marília, por favor, traz para a gente essa informação que eu acho que todo mundo quer saber, né? Obrigada, Josi. Então, quando a gente fala de respiração consciente, né, as pessoas acham diferente, porque as pessoas sempre falam em como se exercitar melhor, como comer melhor, mas tem um autor que escreveu um livro chamado Respire, A Ciência de uma Arte Perdida, ele chama James Nestor. E ele é um jornalista que fez uma ampla pesquisa sobre os benefícios da respiração e os malefícios de uma respiração disfuncional. E ele diz: não adianta o tanto que você coma bem, o tanto que se você se exercita, mas se você não respirar bem, você não vai ter nenhum benefício dessas coisas, porque a respiração é tudo na nossa vida. A gente vem aqui para esse mundo com uma respiração, né? A gente inspira quando a gente vem e a gente vai embora com uma exalação. Então, nesse tempo, né, de inspirar e expirar quando a gente morre, a gente não para de respirar nem um minuto. Então, a gente precisa dar mais atenção nesse sopro de vida que a gente veio aqui com esse sopro de vida e a gente não pode parar de respirar sem ou acometer gravemente a nossa saúde ou simplesmente levar a gente à morte. Então, a respiração consciente, eu costumo dizer que a respiração consciente é o seguinte: tem aquele ditado assim, o que não é bom para mim pode não ser bom para você, né? Mas na respiração consciente esse ditado não encaixa. Porque o resultado da respiração consciente para o nosso corpo é um resultado fisiológico. Fisiológico. Então, a atenção à respiração vai fazer bem para qualquer pessoa. E quando a gente fala de ansiedade, dos principais sintomas da ansiedade e das crises de pânico que eu gosto muito de falar no meu perfil do Instagram é a hiperventilação. Então, as pessoas respiram mal, respiram pelo peito, com a boca aberta o dia todo, a gente não percebe, mas assim, as pesquisas indicam que mais de 70% das pessoas estão com a respiração disfuncional. Isso quer dizer a respiração bucal, respiração peitoral e não utilizando mais o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Ele é responsável por 70% da nossa biomecânica da nossa respiração. Então, isso afeta totalmente as pessoas que estão
com essa enfermidade, né, da ansiedade e das crises de pânico e da depressão. Quando a gente está hiperventilando, isso passa a ser um ciclo vicioso. A gente hiperventila, respira rápido demais, isso traz mais ansiedade e a ansiedade traz essa respiração disfuncional. Então, é um ciclo vicioso. Então, enquanto a gente não perceber como a gente está respirando durante o dia, a gente vai dormir mal, a ansiedade vai persistir, as crises de pânico vão acontecer e a ansiedade passa a ser crônica. E as pessoas não percebem que se ela tiver atenção à respiração, você aciona o seu sistema nervoso autônomo, que tem o sistema nervoso simpático e parasimpático, e quando você respira, você estimula o nervo vago, que está relacionado com o sistema nervoso parasimpático, e isso traz uma calma, o seu coração, os batimentos cardíacos, o batimento cardíaco diminui, né? E, inclusive, quando você respira de uma forma funcional, quando eu falo respirar de uma forma funcional, é respirar usando o nariz, com a expansão das costelas para os lados e o abdômen também para frente. Então, é uma respiração 360 graus, saúde 360. Então, a gente tem uma respiração ampla. Como as pessoas estão respirando somente aqui pelo peito, as pessoas estão esquecendo de utilizar realmente a área torácica, abdominal, que é onde a respiração realmente deve acontecer. Você pode fazer umas 5 respirações para a gente entender realmente como é que é essa respiração? Sim. Para a gente aqui e para quem está assistindo a gente. Então, eu vou levantar para mostrar para vocês como deve ser uma respiração funcional, né? Como as pessoas estão respirando pelo peito, as pessoas estão esquecendo de respirar utilizando o diafragma. O diafragma, o que é? Um músculo, ele tem um formato assim de cúpula, como se fosse um paraquedas, divide a nossa caixa torácica inferior da superior, ela corta a nossa caixa torácica, então ele passa, né, na frente e atrás. Então, quando a gente inspira, se você pegar aqui nas suas últimas costelas, então a gente inspira, o abdômen infla as costelas inflam para os lados, o abdômen também cresce. E na expiração é só deixar soltar o ar, você não faz nenhum esforço, porque a inspiração é um movimento ativo e a expiração é um movimento passivo, apenas de relaxamento. Então a gente inspira, relaxa. Inspira. Relaxa. E não tem segredo, gente. O que é... A gente nem percebe. A gente nem percebe. Na verdade, a gente tem que mostrar para o nosso corpo, relembrar como é a forma de respirar, né? Porque a gente nasceu respirando corretamente, né? A gente nasceu quando um bebê está respirando, se vocês lembrarem, ver a mente um bebê respirando, ele está respirando calmamente, o abdômen infla para frente, né? Ele não tem naquele momento nenhuma preocupação que a gente tem, né? A única preocupação dele é mamar, comer. Então, ele não está com o sistema nervoso louco, ativado, o sistema nervoso simpático. Então, ele está respirando de uma maneira calma. E se a gente precisa apenas voltar a atenção para a nossa respiração durante o dia, para que toda essa hiperventilação da ansiedade, das crises de pânico, não aconteçam. Porque se você estiver respirando de forma adequada, seus batimentos cardíacos vão estar desacelerados e tudo vai estar bem. Então, não é que você não vai ter problema, nada disso, né? Que os problemas estão aí para a gente enfrentar. O objetivo é que a gente tenha calma e mostre para o nosso cérebro que a gente está em segurança. E a gente pode dar conta das nossas atividades, das mulheres que estão sempre super ativas, cheias de coisa para fazer, mas a gente voltar a atenção para a nossa respiração durante o dia. Existem muitas técnicas de respiração, mas o fato de você lembrar de fechar a boca, respirar suavemente pelo nariz, sem barulho, sem puxar o ar forte, respirar bem suave, lentamente, silenciosamente, usando o diafragma, e aí
surpreendentemente, você vai perceber que a ansiedade e as crises de pânico vão passar se você. É um resultado fisiológico. Eu não estou falando de nenhuma magia, de nenhum curandeirismo. É ciência, é neurociência. Respirou de forma adequada, não tem ansiedade. Essa é uma informação que a gente, assim, respirar é normal, né? A gente pensa que sabe respirar, né? Mas, assim, ter a consciência de que essa informação, que você pode lançar mão dessa ferramenta para momentos como esse, por exemplo, crises de pânico, né? Momentos de ansiedade, porque hoje todos nós vivemos algum tipo de ansiedade, né? Uhum. Acho que é quase impossível você encontrar alguém que diga, não, a pessoa pode não ser naturalmente ansiosa, mas vive momentos, né, de ansiedade, enfim, levado por alguma situação da vida. Mas saber que você pode lançar mão, né, dessa ferramenta para se acalmar, para voltar para o seu prumo, é muito importante, né? É uma ferramenta gratuita, está disponível Gratuita, para é todo verdade. mundo, você não precisa Maravilhosa ela. pagar para respirar. E olha, tem uma pesquisa que saiu, eu não me lembro se foi em 2022 ou 2023, mas ela é bem recente, que mostra que a respiração consciente tem o mesmo efeito do escitalopram, que é um medicamento que é prescrito para a ansiedade crônica, né? Ele tem o mesmo efeito, mas as pessoas gostam das coisas complicadas. Elas gostam né? Tem que ser um medicamento. Eu não sou médica, tenho que deixar claro isso aqui, mas eu sou muito estudiosa. Eu sou bibliotecária e gosto de falar o que eu leio na ciência. Então, assim, não sou eu que estou falando, é a ciência que está falando. Existem diversos artigos que mostram que a respiração consciente, ela reduz os sintomas da ansiedade, e tem essa pesquisa que eu falei agora, que é uma pesquisa recente, que ela tem o mesmo efeito do escitalopram. Sensacional. Olha isso, incrível. Sensacional. Márcia, e como que a gente escuta muito você falar, né, que o exercício físico, ele é um medicamento, ele é um remédio, e que ele precisa também ser administrado na dose correta para cada pessoa. Nesses processos de ansiedade, depressão, como o exercício físico age, como ele pode ser também uma ferramenta auxiliar no tratamento, né, para essas situações? Vou responder sua pergunta, mas antes eu vou lembrar uma coisa aqui também relacionada com a respiração, que na verdade está tudo interligado. Quando a gente fala em saúde 360 graus, quando a gente pensa nisso, não tem como separar a respiração, o exercício, o sono, a hidratação, a alimentação, o que você pensa. Então está tudo interligado. O que eu penso, o que você pensa, o que cada sistema do meu corpo, tudo está interligado. E quando você fala em oxigênio, você fala em respiração, que é o melhor combustível que a gente tem e que é divino. E ele é tão importante que se a gente pensar, se a gente parar de respirar, a gente não vai viver Poucos segundos, poucos minutos, na minutos, verdade, são né? poucos minutos, né? Poucos minutos. Agora, se você parar de beber água, você ainda fica 3 dias. Exatamente. Se você parar de comer, você ainda fica alguns dias. Até a semana. Aham. Agora, sem oxigênio, minutos. Então, olha a importância do oxigênio. E ele é fundamental também para o exercício físico, que está totalmente interligado. E a gente falando do exercício como remédio. Eu explico atividade física e exercício. Você sabe a diferença da atividade física para o exercício? Atividade física é qualquer coisa que vai tirar do seu repouso. É bom? Excelente. Subir escada, caminhar, andar de bicicleta, dançar, fazer uma aula. Isso tudo vai ser atividade física. É bom? Sempre estimulo. Eu ainda falo para as minhas alunas. Se você vai subir um prédio, suba de escada. Se você estacionar seu carro, coloca um pouco mais distante. Porque tem muita gente que fala, eu não tenho tempo, eu não consigo tirar esse tempo para mim. Primeiro que a gente tem que tirar esse tempo pra gente. Porque... Tem que encontrar o tempo, Tem que né? encontrar. Porque quando a gente faz isso,
quando a gente cuida da gente primeiro, a gente faz todo o resto melhor. E cuida muito melhor de todo o resto e de todas as pessoas. Então, a gente tem que realmente pensar em reservar esse tempo pra gente. Porque a gente não está gastando tempo, a gente está economizando. E quando eu falo em atividade física e exercício físico, o exercício físico ele é o remédio. Ele é específico para cada pessoa. Ele vai ter ali a dosagem exata para cada um. E ele é realmente um remédio. Ele evita e cura. Não só evita, mas cura. Quando eu falo que eu trabalho com o melhor remédio do mundo, que eu adoro, eu amo, né? Sou suspeita. Mas é verdade. Porque você é capaz de curar as doenças físicas, vamos lá, doenças coronarianas, esteatose hepática, diabetes, tudo isso. E além disso, a parte emocional também, a ansiedade, a depressão, o pânico, tudo isso, o exercício físico, ele vai influenciar. Agora, se você realmente coloca ele na dosagem exata para aquela pessoa, específica para a pessoa, que ele tem que ter 6 componentes quando ele realmente é a dosagem exata. Tem que ter a modalidade certa, o gasto calórico certo, a intensidade certa, a duração, a frequência semanal e a progressão. Tudo isso é importante? É. Porque se você faz 30 minutos de caminhada no seu dia durante 3 dias, no 4º dia, nosso corpo, como ele é muito inteligente, ele já adapta e fala, não, tá tudo bem, vou ficar como eu tô. E aí a gente tem que ser um pouco mais inteligente e fazer uma progressão. E aí sim, isso vai ser remédio. E o exercício físico, ele é capaz de curar, tratar e prevenir a ansiedade, a depressão. Como que faz isso, né? Porque o exercício físico, ele estimula os neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, aquela da dor também, endorfina. Tudo isso o exercício físico, ele estimula. E ele vai tratar e cuidar da... Além de estimular a neuroplasticidade, né, Márcia? Não, tudo. Olha como é que é lindo, gente. E você imagina você fazendo realmente um exercício modulado para você e você juntar isso à consciência, à respiração, o oxigênio. Porque olha só, nosso principal combustível é o oxigênio e o principal condutor é a água. Existe um estudo que comprovando, se você sabe respirar e tem uma boa capacidade cardiorrespiratória e bebe água, você evita 80% das doenças. Tanto físicas, né, quanto emocionais. E é tão simples, porque o simples é que funciona. A gente falou muito do episódio passado, o básico, né? O básico. Mas o simples funciona. E o simples, olha só, a respiração pode substituir o remédio. E é isso. O exercício, ele pode tratar isso. Se você tiver bons hábitos, beber água, nossa Nutri com certeza vai falar isso daí. E o exercício físico certo para você? Se você tiver problemas, você vai conseguir gerenciar de uma forma muito melhor. Porque problema todo mundo tem, né, gente? Hoje a gente sabe que a gente vive um momento de transformação. A gente vive um momento de mudança. E todo mundo que está aqui vai passar algum momento de depressão, de ansiedade. Agora, como é que você gerencia isso? Nossa amiga aqui, a Marília, ela falou muito da respiração, que eu também gosto de estudar muito sobre respiração. E eu pensei o seguinte, você estava falando, será que tem uma técnica? Porque assim, para beber água, para comer, eu falo para as minhas alunas, coloca o relógio para despertar e vai beber sua água, 300 ml a cada 1 hora. A comida, a alimentação, quando você está fazendo um programa realmente, coma de 2h30, porque é o que a gente coloca, e coloca o relógio para despertar. Na respiração, como é que você fez isso para você tratar você mesma, né? Porque a gente sabe que a gente tem aqui um caso real, né? A gente tem um caso real. E como que você fez isso, Marília? Como é que você lembra porque assim, eu adoro respiração, eu também dou aula de yoga, trabalho com exercício físico, mas como que você lembra da respiração? Porque muitas vezes a gente esquece.
Isso foi um conhecimento que eu adquiri como instrutora de yoga, né, da respiração. Como eu sofri muitos anos de depressão e crises de pânico juntos. Então, as minhas crises de pânico eram assim, 2, 3 vezes na semana, crise de pânico noturna, né? É aquela crise de pânico, eu não sei se as pessoas conhecem, você acorda desesperada. Não é em nenhum evento social, não é na rua, não é dirigindo, não. O pior de tudo é dormindo. Ou seja, você não sabe o que aconteceu. Você acorda naquele pavor, coração já a 180 minutos por hora, um desespero. E aí, depois que eu comecei a praticar yoga e estudar mais sobre a respiração, porque eu sou bibliotecária, né? Então, a minha vida é estudar, é ler, é livro, né? Então, e eu também, meus pais são médicos. Então, eu sempre tive um pezinho lá na saúde. Eu não fiz medicina, mas eu sempre tive um pezinho lá na saúde. Então, eu sempre gostei de ler artigos científicos. Então, eu comecei a me aprofundar no conhecimento sobre a respiração. E quando você estava falando de oxigênio, é importante dizer uma coisa para as pessoas que as pessoas podem se surpreender. A gente pensa que o importante na respiração é somente o oxigênio, mas o gás carbônico, ele é muito importante e tão importante quanto o oxigênio, porque o oxigênio só é liberado para as células, para os tecidos, para os músculos, na presença do gás carbônico. E o gás carbônico, ele é vasodilatador, ele é relaxante muscular, ele tem vários benefícios. Então, é outro motivo que a gente tem que respirar de forma adequada, para que essa troca entre os gases, oxigênio e gás carbônico, ela seja, aconteça de uma maneira eficiente. Então, eu fiz estudei, né, e resolvi me especializar. Eu tenho um certificado como instrutora de respiração. E eu vi que aquilo realmente estava fazendo bem para mim. Então, eu comecei a estudar técnicas específicas para acionar o sistema nervoso parasimpático, que está relacionado ao relaxamento. E existe uma técnica muito simples, muito acessível a qualquer pessoa, que basta 5 minutos 3 vezes ao dia. Eu digo que é o Rivotril de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, é apenas você inspirar por 5 segundos e expirar por 5 segundos. Eu desafio aqui, você que tem depressão, que tem crise de pânico, tem crise de ansiedade. Não vou falar muito da depressão, porque a depressão é uma doença grave que exige um tratamento específico. Mas relacionado à ansiedade e às crises de pânico, eu desafio aqui, quem está me assistindo, se tomar esse Rivotril natural que eu estou falando, de manhã, de tarde e de noite, por 30 dias, se você vai acabar com essa ansiedade e crise de pânico. 5 minutos, você coloca uma musiquinha relaxante e conta você mesmo, do mesmo jeito que eu ensinei no começo, respiração nasal, inflando as costelas para os lados, abdômen cresce, tudo cresce, respiração suave, lenta e silenciosa, inspira 1, 2, 3, 4, 5 e solta pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca 5 minutos uma música, faz de manhã, de tarde, de noite. Daqui 30 dias você me conta, coloca aqui no podcast, lá nos comentários. Marília, muito obrigada! Eu te devo! Quero ver. Show, maravilha, maravilha. Desafio lançado, gente. Desafio lançado. Super desafio. E a gente falando, né, essa questão do oxigênio. Ainda no oxigênio. Quando a gente fala de oxigênio, a gente fala também em capacidade cardiorrespiratória, que é fundamental que a gente tenha. Quanto mais oxigênio a gente tem circulante, melhor é a nossa imunidade. A gente consegue utilizar a gordura como fonte de combustível de uma forma mais adequada. Então, quando a gente trabalha os programas, se a pessoa tem uma capacidade cardiorrespiratória reduzida,
primeira coisa, você tem que aumentar essa capacidade cardiorrespiratória. Ela vai aumentar muito mais, vai utilizar a gordura como fonte de combustível de uma forma muito mais eficiente. E assim também é com a massa muscular. Para você ter aumento de massa muscular, um dos pré-requisitos, fisiologicamente falando, é você ter um VO2 elevado. Para aumentar o VO2, a massa muscular, a gente fala que é interessante que o VO2 esteja acima de 46 mililitros quilogramas por minuto. A maioria das pessoas que chegam hoje, assim, mesmo que fazem exercício, chega com 40, 34, e aí a gente faz um trabalho para aumentar. Esses dias eu fiquei super feliz que um aluno meu que já teve 3 pontos de safena, tem todos os problemas que você pensar na parte da saúde, parte coronariana. O VO2 dele, ele fez agora no cardiologista, foi 44. Gente, isso foi sensacional. Isso aí já melhora a saúde dele absurdamente e diminui muito o risco de outras doenças, de ele ter outro problema cardiorrespiratório ou coronariano. Isso é sensacional também. E que tem a ver com o oxigênio. Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para Gláucia. A gente está falando aqui do trio perfeito, né? Respiração, exercício exatamente. e alimentação. E é Olha o que trio maravilha. perfeito simples, possível de todo Simples. mundo fazer, né? Exatamente. E aí, Gláucia, a gente sabe que os quadros de ansiedade, eles levam à compulsão, né? Por algumas coisas, por compras, por comida, enfim. E a compulsão por comida pode levar a um quadro de obesidade. Ou seja, acho que é um ciclo, né? A ansiedade leva a uma outra coisa que vai alimentando, né? Sim. Como que a nutrição, que a alimentação correta pode auxiliar também nesses quadros de ansiedade para acalmar, para diminuir os efeitos? É possível? Os alimentos podem contribuir com isso? Olha só, a Marília estava comentando ali, ela fazendo as observações dela aqui, além, né, de estar aqui treinando a minha respiração, assim, né, e nossa, sempre de uma forma muito eficiente as suas observações todas as vezes que nós nos encontramos, mas hoje em dia, o que que leva, né, a mulher, o que que leva a pessoa lá na clínica, né, para consulta comigo, né? A maior parte, ela vai à busca do emagrecimento. Assim, vamos dizer que 70% vai em busca do emagrecimento. Como sabe que a gente tem lá a especialidade em tratar doenças gastrointestinais, algumas questões, principalmente pós-pandemia, muitas pessoas desenvolveram questões relacionadas a isso, que também tem uma vertente muito importante nós vamos chegar lá quando for falar um pouquinho sobre isso, ela não entende que, de repente, essa busca pelo emagrecimento, não sei se foi a Márcia que comentou que às vezes a pessoa vai à busca tem várias, a gente estava falando antes, vai na internet, não foi com uma colega, ela falando, tem várias, vai na internet e busca várias dietas, várias coisas, ou então busca vários profissionais para emagrecimento, toma vários tipos de medicamento, mas ela não consegue alcançar aquele objetivo relacionado ao emagrecimento. Por quê? Porque por trás disso tudo tem os mediadores, né? Eu costumo falar o seguinte, que o nosso corpo, do que nós somos formados? Carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, fibra e água, né? E o desequilíbrio, né? Quando a gente realiza o básico do dia a dia, no padrão de alimentação, ele pode sim trazer transtornos relacionados sim à questão de maiores compulsões, né? A gente vê hoje em dia muitas mulheres, nós vemos muitas pessoas que chegam lá na clínica, olha, Gláucia, eu já fiz de tudo para emagrecer e eu não tenho resultados. Por quê? Porque eu sou muito ansiosa, porque eu não consigo trabalhar, eu começo e eu não consigo dar sequência. E quando a gente vê por trás disso, além das questões relacionadas também à ansiedade, a gente tem a questão relacionada à própria idade, né? Quando nós falamos todas as mudanças hormonais que acontecem na mulher, principalmente após os 40
40 mais, que é o nosso, né? E aí, todas essas mudanças, elas precisam, sim, de intervenções e estratégias individualizadas que se você trabalhar no dia a dia com o básico, com o dever de casa que a gente fala, né? Você consegue resultados, sim, para minimizar tanto a questão da resposta no emagrecimento, como a resposta também na ansiedade. Eu fiz um trabalho, uma época, com pessoas com tendências problemas emocionais, enfim. E a gente trabalhava com essas pessoas alimentos, né, que fazem, que ajudam no estímulo na produção de serotonina. Quando você trabalha o equilíbrio, incluindo esses alimentos na rotina dessas pessoas, você acaba tendo também um resultado mais interessante no tratamento do que ela deseja, se for a questão do emagrecimento, porque é um conjunto. É um conjunto, nós estamos falando de um conjunto não é doenças, mas um conjunto, uma coleção de sintomas que acabam levando a mulher, basicamente, a desenvolver a ansiedade. Então, você trabalha a questão da respiração, a Márcia trabalha a questão da atividade física, né, do exercício. E quando a gente fala da nutrição, a gente está falando de uma alimentação que ela, além de estimular a produção de serotonina, ela também vai ter funções dentro do nosso corpo de antioxidantes, com componentes que vão favorecer o corpo a dar uma resposta mais anti-inflamatória, porque isso tudo acaba gerando um processo inflamatório muito grande, né? Todas essas alterações. E se você pensar na prática, né? Eu costumo falar o seguinte: se você colocar lá no dia a dia, né? Às vezes a pessoa chega, Glaucia, mas eu como arroz e feijão, né? Eu posso emagrecer eu posso emagrecer comendo arroz e feijão, comendo abacate, comendo, né? O arroz e feijão, os vegetais, aquele prato, o prato do brasileiro, né? Que é o arroz, o feijão, a salada, os vegetais, né? O azeite. Você tem sim como emagrecer e como trazer benefícios para o seu corpo do ponto de vista nutricional com uma alimentação simples. É a história E barata. Simples, barata, e a história do dever de casa, entendeu? Aí, como eu ia falando, a maior parte das pessoas acabam chegando para o emagrecimento. Só que por trás desse desejo de emagrecer, existem outras questões que envolvem a ansiedade, né? Que envolve a fase hormonal que aquela pessoa está vivendo, que envolve a rotina, né? A sobrecarga do dia a dia, que isso também acaba gerando mais ansiedade, a dificuldade da mulher na rotina com a família, com o próprio trabalho, né? E uma questão importante também, que é o sono, né? Uma das dificuldades que a gente vê, quase que 80% das pessoas que eu atendo relatam dificuldade com o sono, e isso também acaba por inflamar o corpo e influenciar de uma forma negativa no resultado, né, que ela deseja. E quando a gente fala dessa questão da inflamação, a gente está falando de doenças, né, que acometem as mulheres nessa fase aí dos 40 mais, que estão relacionadas às doenças cardiovasculares também, né? Aumento de hipertensão, osteoporose, né? Nós temos alterações de pele, temos alterações emocionais, né? E quando você equilibra esse grupo de alimentos que tem essas propriedades, né, no estímulo da produção de serotonina, você traz benefícios incríveis para essa pessoa. Quando você coloca uma alimentação mais equilibrada, menos rica, quer dizer,
Diminui aí. E você coloca uma alimentação que tenha menos ultraprocessados, menos açúcar, menos sódio na rotina dessa pessoa, ela vai ter resultados favoráveis, sim, no tratamento das diversas doenças ou situações que ela é acometida, inclusive a questão da ansiedade. Você sabe, Glaucia, que uma das minhas crises que eu tive, eu tenho 51 anos, né? E desde 96 que eu tive a minha primeira crise bem grave de depressão, 97, e de lá para 40 e poucos anos eu tive 6 crises graves, de ficar acamada, de não conseguir sair, emagreci, eu cheguei a pesar 47 quilos, então, assim, situações bem difíceis. E uma das crises que eu tive, eu acho que foi em 2006, porque assim, apesar dessas doenças, eu sou uma pessoa que sempre busquei solução para melhorar. Eu sempre fui atrás de tudo. Ah, Maria, ó, você tem que abrir sua cabeça e agora fazer uma cirurgia para a gente fazer umas conexões cerebrais aí. Eu ia, porque o meu objetivo não era ter aquele sofrimento. Topo, né? Tipo, topo, né? Eu topo. Que foi, eu topo. E eu fui no nutricionista, à época, em 2006. E ele me passou uma dieta, que era uma dieta simples, assim, sem ultraprocessado, não tinha nada, assim, diferente, sabe? Mas eu sei que aquilo me fez tão bem, porque era uma, assim, você sabe que eu recorro a essa dieta algumas vezes. Quando eu acho que eu não estou bem, eu recorro a essa dieta. Então, ele cortou tudo ultraprocessado, era um almoço simples, jantar simples, sabe? Um lanchinho, um pãozinho com queijo e salada, nada muito elaborado, sabe? E eu olhei aquela dieta e falei, gente, mas se eu for comer só isso, eu vou emagrecer mais, porque nessa época eu estava pesando 47 quilos. Ele falou, olha, não é, o nosso objetivo aqui não é você emagrecer nem engordar, é você tirar os ultraprocessados e você voltar a comer de uma forma que você produza a serotonina que você precisa. Então, ele falou, não estou preocupado se você vai emagrecer mais, você precisa comer de uma forma saudável. É o famoso descascar mais e desembalar menos. Isso, exatamente. Então, assim, quando a gente fala, né, das crises de ansiedade, da depressão, eu sempre falo no meu perfil que envolve várias coisas, né? Porque as pessoas, elas depositam toda a confiança da cura dela nos medicamentos. E o medicamento só não vai ajudar. A gente precisa de um tratamento psiquiátrico, né? Mas a gente precisa de incluir outras coisas. Quando eu falo assim, você vai diminuir sua ansiedade, sua crise de pânico com o Rivotril de manhã, de tarde, de noite, com essa técnica de respiração, é apenas uma forma de você acionar o seu sistema nervoso parasimpático para você ter clareza mental, para você conseguir resolver os seus problemas, porque os problemas estão aí, né? A mulher 40 mais enfrenta várias coisas na vida dela, nas vidas delas, né? Que influenciam esses sintomas de ansiedade, de depressão, os sintomas que envolvem a crise de pânico. Mas quando você tem a alimentação adequada, eu estou falando isso porque eu sei que ela fez muito bem para mim naquela época, mas muito bem mesmo, sabe? E realmente me ajudou a melhorar a alimentação. E era, olha, uma alimentação super simples, super simples. Às vezes as pessoas questionam, né? Porque o dever de casa é você organizar a tua rotina alimentar ali inicialmente. E hoje em dia existe uma busca gigante por suplementos, por outras estratégias, né? Que às vezes, sem você realizar o básico, você não vai ter a eficiência. Uma delas é a questão de você equilibrar também o teu intestino. Né? Nosso intestino é o principal órgão absortivo. Lá são absorvidos 99,9% dos nutrientes que a gente consome no dia a dia. Então, para que você tenha eficiência na absorção dos nutrientes dessa alimentação, você tem que ter um intestino saudável. A busca por esse intestino saudável, ela é gigante.
Mas as intervenções que as pessoas fazem hoje que prejudicam a flora intestinal são gigantescas também. E aí isso acaba por inflamar o sistema, inflama o corpo e ocasionam as diversas doenças cardiovasculares. A própria ansiedade está relacionada também ao desbalanço do padrão de consumo de determinados alimentos em exagero, né? A falta de disposição para uma atividade física, né? A pessoa fica ali amarrada. Desculpa, você pode falar sobre os neurônios no intestino e como ele influencia essas doenças? Vamos lá então, né? Você está falando da questão, vamos lá. Quando a gente fala assim, que o nosso intestino é o Segundo segundo cérebro, né? Nós estamos falando... A gente tem ouvido muito isso, né? Temos, isso. Nós estamos falando ali de uma resposta, né, importante quando você trabalha a nutrição e o equilíbrio intestinal no comando, né, também na absorção dos nutrientes que vão favorecer uma saúde mental, vamos dizer assim, né? Hoje em dia as pessoas estão relacionando muito, elas estão enxergando muito as deficiências causadas pelo excesso do consumo de açúcar, pelo excesso do consumo de sódio na alimentação, mas basicamente a questão do açúcar, que acaba trazendo um estímulo muito grande e interferir, além de ser um alimento inflamatório, ele também acaba atrapalhando, vamos lá, falar um defeito aí, né, do açúcar. Ele é um alimento inflamatório, né, é um componente inflamatório que ele está composto em praticamente quase todos os ultraprocessados, os industrializados, de um modo geral, em uma quantidade excessiva. Ele vai atrapalhar o equilíbrio da flora intestinal como um todo, causando inflamação no corpo. Essa inflamação vai gerar alterações de resposta em excitatórias, né? Uma vez eu atendi um menininho, ele tinha, em época era 5 anos de idade, e ele foi a uma festinha e comeu um pacote desses docinhos de jujuba, enfim, essas gominhas. As guloseiminhas que as tem lá. guloseimas, coisa que ele não tinha por hábito. Ele ficou 3 noites sem dormir, de tão excitado que ele ficou, Meu agitadíssimo. Deus! A mãe dele falou assim, Glaucia, você tem 3 noites que ele não dorme. Que Ele loucura! capenga, ele fica assim, ele fica durante o dia se arrastando ali, que ele chorava demais, e à noite ele ficou ligado, Oh, meu né? Deus, que loucura! Mas fora essa questão, a gente tem também, quando a gente fala sobre a característica inflamatória do açúcar, né, no nosso corpo, fazendo com que você possa aumentar o risco de adquirir doenças cardiovasculares, né, por conta do aumento, da alteração na produção da insulina, né, que é um hormônio importante no processo do emagrecimento, né, e, enfim, basicamente nós estamos falando aí do principal vilão, né, o açúcar, o excesso de açúcar, né, mas voltando para a questão quando a gente fala do intestino, né, que é o principal órgão absortivo e que lá nós absorvemos grande parte dos nutrientes que a gente consome. Em função do consumo excessivo dos ultraprocessados, que contém não só açúcar, mas contém também corantes, edulcorantes, umectantes, acidulantes, componentes que são às vezes alergênicos. Emulsificantes, né? Isso. Componentes que trazem respostas de alergias ou determinadas respostas também que podem trazer, atrapalhar a absorção dos nutrientes, vamos dizer assim, né? Então, em função do consumo excessivo desse grupo de alimentos, você acaba atrapalhando a absorção daquilo que é preciso ser absorvido, e isso pode gerar também a questão do ganho de peso. O excesso do ganho de peso vai predispor uma série de outras questões relacionadas à inflamação. E aí você vai girando, vai criando um ciclo, né?
essa questão que você está falando, né, Gláucia? O intestino, hoje já fala até o primeiro cérebro, né? Sim, Ele tem 100 milhões de neurônios. Então, tá totalmente, aproximadamente, né? Tá totalmente ligado às emoções, sim, a, a, as doenças, como você está falando, Alzheimer, demência. Então, é super importante a gente cuidar do intestino, regular o intestino. Depressão, até porque o intestino é responsável de produzir 95% de toda a serotonina do nosso corpo. Exatamente. E a serotonina é o hormônio da felicidade. E assim, o exercício físico, quando a gente fala também em remédio, exercício físico é o remédio, ele pode controlar isso daí. Ele regula o intestino. Ele trabalha de forma eficiente para regular o intestino. E como que a gente faz isso? É exatamente modular na dosagem exata. Eu gosto muito de uma frase de Paracelso. A diferença do remédio para o veneno é exatamente a dosagem. E o exercício físico não é diferente. Às vezes a gente acha que, não, vou correr. Às vezes, aquela corrida para você, ao invés de ser o remédio, está sendo veneno. E quando você coloca realmente o remédio, ele vai regular o intestino, vai regular o sono, vai diminuir a resistência à insulina, porque ele melhora a resposta da glicose. Sim. E aí, com isso a gente tem toda uma resposta em várias doenças inflamatórias. Você desinflama ou inflama seu corpo. Exatamente. E olha como é que essa questão da intensidade é importante do exercício físico. Poucas pessoas sabem disso, porque às vezes você acha, eu vou fazer e tá tudo certo, mas não é só fazer, você tem que saber a intensidade. Porque, como eu falei, você pode estar prejudicando, você pode estar auxiliando o seu corpo. Quando você fala da questão da intensidade e quando você fala a questão da rotina e a diferença de exercício e de atividade, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender também que ela precisa colocar substrato para que ela efetivamente consiga converter uma gordura em massa muscular de forma eficiente, entendeu? Porque se ela não se alimentar bem, também o exercício não vai ter aquele resultado esperado, né? Exatamente. Você tem que ligar tudo, você tem que fazer você tem que ter todo um arsenal aí que é simples, mas exige uma disciplina, exige uma organização. O que acontece quando a gente está num processo de ansiedade, né? A mulher 40 a mais, está com depressão, a sua mente não está funcionando direito, você não consegue enxergar soluções que visam o seu bem-estar como um todo. E eu, como eu sou bibliotecária, né, gosto de falar também, o conhecimento está aí para todo mundo. A gente precisa ter discernimento para a gente saber escolher o que vai acrescentar no nosso bem-estar. Quando eu falo assim de respiração, o que é importante? Quando uma pessoa que respira mal, respira pela boca, ela não vai ter a cognição cerebral para que ela consiga perceber o mundo dela ao redor. Então, inclusive também tem uma pesquisa que quando você respira pelo nariz ao invés da boca, a sua cognição neural é muito melhor do que você está respirando pela boca. Então, o que eu quero dizer aqui é que disciplina é auto-amor, né? Então, você trazer um conhecimento de coisas, de discernimento para você buscar especialistas e soluções para o seu bem-estar, você precisa estar bem com essa saúde mental, para você poder encontrar a Gláucia, para você buscar a Márcia no exercício físico, para você organizar melhor a sua vida financeira, né? Então, para isso, você precisa estar bem mentalmente. E para isso você precisa respirar bem. Essa questão da respiração, ela é tão importante que você falou, você consegue enxergar o externo, mas principalmente você entra em contato com você mesmo. Exatamente. Porque o que ela traz? Ela traz uma consciência para o momento presente, né? Porque você está trazendo a atenção para a sua respiração. Então, quando você traz a atenção para o momento presente, você consegue enxergar o mundo ao seu redor e trazer soluções para a sua vida. Antes você não enxergava, né? Então você não tem cognição neural, o seu oxigênio não está chegando lá no cérebro.
Então, aí você alcança outras soluções. Então, é para isso que a gente tem, né, a nutrição, o exercício físico, a doutora Tatiana com fazer o equilíbrio hormonal que a gente precisa, né? Então, esse Sim. Saúde 360 é demais, né? Não, eu queria aproveitar, né, dar uma dica de alguns alimentos que a gente pode inserir no dia a dia e que isso pode favorecer a nossa saúde como um todo. Alimentos do dia a dia que você encontra na feira, encontra no mercado fácil. Quando a gente pensa, né, hoje em dia todo mundo está falando, quando fala de memória, quando fala do cérebro, fala vitaminas do complexo B, né, que nós encontramos facilmente nos vegetais verdes escuros. Então, colocar vegetais verdes escuros no prato é muito benéfico para a imunidade, para a saúde de um modo geral, quando a gente fala da mulher 40 mais, né? Uma outra questão, a Márcia falou com relação à questão do cálcio, né? E as pessoas associam muito os lácteos ao fornecimento de cálcio na alimentação diária. A gente tem os lácteos, sim, mas para quem tem problemas com o consumo deles, a gente pode colocar também os verdes escuros. E lembrar que é muito importante associar a ele a vitamina D, né? E nós temos, além do sol, nós temos os ovos, né? E sardinha, que não é caro, isso é fonte de vitamina D também. Aquela pessoa que trabalha ali o tempo inteiro no ambiente fechado, e, enfim, pode inserir esse alimento na rotina dela. E a vitamina B12, A Gláucia? B12, a gente tem a vitamina B12, geralmente é origem animal, certo? São alimentos de origem animal que contém. O ovo, por exemplo, tem, mas as carnes, de um modo geral, são fontes de... Quem é vegano, como é que faz? Aí a gente tem que suplementar. Tem que suplementar, tem que né? suplementar. Nós temos Não tem jeito. geralmente é feito suplementação sublingual, que tem uma absorção mais interessante, mais rápida. Mas é importante lembrar que quando fala da questão do cálcio, que a mulher 40 mais, que está mais propensa a desenvolver osteopenia, osteoporose, ela tem que colocar alimentos fontes de magnésio, porque se não tiver o magnésio também, vai atrapalhar a absorção, a fixação do cálcio nos ossos, né? E se não tiver vitamina D também não, né? Então, assim, é um conjunto. Então, se você pegar frutas, de um modo geral, engasguei, frutas, no geral, contém magnésio, né? Além das oleaginosas. E, muito importante também, a gente pensar nos antioxidantes, quando a gente fala do risco de doenças cardiovasculares. Hoje em dia, os peixes, né, o consumo de peixes, mas em alguns casos a gente acaba usando o subterfúgio aí a utilização do ômega 3, enfim, né, como um aliado aí à mulher 40 mais também. Então, você é a favor da suplementação do ômega 3? Em alguns casos, sim, né? Eu tenho pacientes que têm alergia, né? Ela não pode utilizar. E aí a gente tem que trabalhar outros tipos de fontes. A gente tem aí a semente de chia, que é um super alimento, né? Que você colocando lá, além de você trazer benefícios, na saúde intestinal você traz benefícios também para a saciedade, aí você acaba utilizando ela como um ajudante ali no processo de emagrecimento. E né? você acha, Gláucia, aproveitando aí a oportunidade, a chia melhor hidratada? Quando você hidrata a chia, né, ela libera lignanas, né, ela libera ali, é como se fosse um gel, né? Então ali ela torna mais biodisponível a absorção dos componentes dela. Além de ômega 3, ela tem vitaminas do complexo B, ela tem ferro, entendeu? Então, assim, é melhor hidratar, então. É melhor hidratar, né? Tem até um preparo que às vezes eu passo, chama overnight, né? Você hidrata a chia, né? Você hidrata a chia com aveia, que aí a aveia é excelente para diminuir o índice glicêmico, né? De alguns alimentos, quando a pessoa tem alguma alteração com relação à questão do metabolismo de carboidrato, que tem que controlar ali o nível de glicose, de insulina. Então, você usando a aveia, que é um alimento barato, né? Você acaba tendo resultados bem legais também para o dia a dia dessa pessoa. Bom, você queria falar, comentar?
Não, você falou do overnight, então Aí não overnight, mudei. A mania de cortar o raciocínio. que a gente quer saber a receita do overnight. Vamos lá então, overnight. Você pega a semente de chia, uma colher de semente de chia, uma colher de aveia em flocos, e você pode hidratar num leite vegetal, né? Ou na própria água Ou também, né? pode ser em água, né? E aí hidratou ali, coloca num vidrinho de noite, no outro dia de manhã, pode ser até, tem gente que faz até na água de coco. Fica legal. Coloca, quando é de manhã, coloca algumas frutinhas, entendeu? E ali a gente tem um cafezinho da manhã maravilhoso. Ou um lanchinho da tarde bem legal, entendeu? Legal. Excelente Anotado, né? dica. Bom, gente, todas essas questões estão associadas a mudanças de hábito, né? Eu vejo a Marília, o tanto de modalidade de atividade física que ela faz. Uma hora ela tá no yoga, outra hora ela tá no circo, outra hora ela tá lá fazendo abdominal, outra hora ela tá na academia. Vou ter que fazer umas aulas com a Maria. Mas de sabe o modo que que é isso? É geral, pavor de ter depressão de novo. É pavor. Eu tenho verdadeiro pavor. Então, eu dedico todo o meu tempo para minha saúde mental. A saúde física, ela vem como um plus. Um bônus. Um bônus, então assim, a gente percebe que na rotina dela o exercício físico tem lugar certo, né? Tem lugar garantido ali, né? E a gente observa assim que há algum tempo atrás frequentar a academia era uma coisa meio que somente relacionada à estética, né? As pessoas queriam ficar saradas, então elas iam para academia, roupinha da moda e tal. E a gente percebe que hoje existe uma mudança, né, em relação a isso, de perceber o exercício físico realmente como algo que vai fazer diferença para a nossa saúde, né? A gente viu muito mais estúdios abertos, pilates, enfim. E também uma preocupação com a alimentação. A gente vê muito mais pessoas hoje levando marmitinhas para o trabalho, né? Sim. Eu vejo no meu trabalho pessoas que moram longe, que eu consigo almoçar em casa, moro mais perto, mas muita gente não consegue, então leva lá a sua marmitinha, ao invés de recorrer a lanchinhos ali. Como é que fala? Os Fast food. os fast food, ou então os industrializados. Ultraprocessados. né? Ultraprocessados, exatamente. Então, isso está relacionado a uma mudança de hábito que influencia o desenvolvimento de quadros também de ansiedade, né? Acho que vocês também têm essa avaliação, acham que isso influencia? E aí, fechando com essa pergunta, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem assim, final para as nossas amigas contemporâneas aí de idade, sobre o que a gente falou. Nós temos assunto para fazer um podcast com cada uma aqui, né? Mas esse primeiro momento é a gente realmente fazer essa troca de ideias, mas vamos fazer isso. Ter momentos aqui com cada uma para a gente explorar bastante a área que cada uma de vocês atua. Mas a gente queria isso, que vocês deixassem uma mensagem assim para as mulheres, né? Mais diretamente para a Márcia. Muitas pessoas falam que não tem tempo de fazer exercício físico, né? Não tem tempo. Para quem não tem tempo de colocar na sua rotina ali um horário reservado para isso, o que recomenda? Assim, eu literalmente recomendo, deixa uma hora do seu dia para você, seja para respirar, seja para fazer o exercício físico, para fazer uma aula de yoga alongamento, mas deixe um momento, uma hora do seu dia para você. Que isso, assim, a gente come todo dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes, 6 vezes. O exercício físico, 1 horinha para você. Mas não é só para o exercício, mas você pode fazer alongamento, respiração, mas deixe 1 hora para você. Eu não tenho tempo de jeito nenhum. De maneira alguma. Busque ser mais ativa. Deixa o carro um pouco mais longe, suba de escada, vai para o banheiro. Tem uma aluna minha que brinca, ela vai tomar banho, faz lá 20 agachamentos. Adorei. Eu também gostei. Faz a flexão de braço na cama, no chão, mas faça. Busque 5 minutos, porque isso aí vai aumentando, você vai sentindo a necessidade.
O ideal é que Vai você sentindo tenha... melhora também, né? Você vai sentindo toda a diferença. E aí você vai criando aquele gosto, aquela disposição, aquela vontade, você vai vendo os resultados na parte emocional, na parte física. E é incrível. E aí você não quer deixar mais. Eu falo que quando a gente muda realmente o hábito, a gente vai muda assim o hábito da pessoa. É igual escovar o dente. Você sentiu falta de escovar o dente? Você comeu, sentiu falta? É igual exercício. Fez o exercício, Sim. tornou rotina, você sente falta quando você viaja, pronto. Aí você tá no que é ideal para você, no que é ideal para o ser humano mesmo. E aí eu alcancei meu objetivo. Mas começa com 5 minutos. Faça, nem que seja 5 minutos. E vai aumentando Os 5 gradativamente. minutos vai tornar 1 hora quando a pessoa vê os resultados, né? Exatamente. Eu só vou falar aqui um exemplo de uma senhora que fez, eu até coloquei no meu Instagram também, ela começou a fazer um programa de treinamento e ela tem esteatose hepática, ela tem algumas questões, já teve câncer, fumava, parou de fumar, aquela questão da pele autoimune, psoríase. E aí, quando ela mudou o hábito, melhorou o exercício, fez o exercício realmente regularmente, melhorou a alimentação, a hidratação, o sono e o pensamento. Em 45 dias ela fez os exames de sangue, depois de 45 dias ela refez. E é impressionante como mudou toda a parte que mostra a alteração oxidativa do corpo, a inflamação do corpo. Melhorou tudo. A insulina melhorou, que mais? Os indicadores do fígado, tudo melhorou em 45 dias. Então, quando você realmente muda, e quando você muda seus hábitos, você vai ter um resultado, e é muito rápido. Você vê tanto nos resultados sanguíneos, quanto na sua disposição, e depois, lógico, que no seu físico também, né? E aí você não quer mais parar. Ou seja, faça, né? O importante é não ficar parado, né? Exatamente, Isso. a vida é movimento, né? A vida é movimento. Nós precisamos de movimento. E a gente tem o nosso corpo, se você quer ficar quietinho, e aí ele começa a gostar daquilo. Ele não quer mais fazer isso, quer ficar ali só no sofá. Só no sofá. Porque a mente é isso. A gente tem que ir lá na mente e ser mais forte, né, do que a mente, e falar, qual difícil você quer? Você quer o difícil de ter depressão, ter pânico, cuidar de um câncer, de um diabetes? Ou você quer o difícil de preparar sua alimentação, de organizar, saber respirar, de fazer o exercício físico? Tudo é disciplina, 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 disciplina. É o decidir, né? Decidir o que você quer, né? É. E Glaucia, o que a gente deve priorizar nas nossas marmitinhas? Vamos falar de mudança de hábito alimentar, né? Vamos falar quando Mensagem aqui para as nossas telespectadoras. Isso, bom, quando a gente fala de mudança, né, mudança de hábito, e quando envolve a questão da alimentação, assim como a Márcia colocou, olha lá, vamos priorizar algumas rotinas aí, um tempinho para você, né? Quando a gente fala de alimentação, se você priorizar um período do final de semana, 2 horas, para você fazer um planejamento do que você vai consumir durante a próxima semana, entendeu? Ou você consegue estruturar, organizar, de repente até montar algumas marmitinhas ali, a gente tem dicas de salada no pote, entendeu? Que eu posso até disponibilizar, né, para a gente postar no Instagram do Saúde 360+. A gente promessa é dívida, hein? Que são super simples, né? E que você, se fizer um planejamento no final de semana para o que você vai consumir durante a próxima semana, você acaba tendo já cumprindo ali a primeira etapa, né, da mudança de hábito no quesito da mudança da alimentação, né? Quando a gente fala de alimentação. E uma coisa que é muito interessante, quando você muda uma coisa, vamos supor, você começa a mudar a alimentação, você começa a querer fazer exercício, você começa a querer
respirar melhor. Sim. Uma coisa leva a outra. É a bola de neve que vai para o outro lado. Sim. E isso é A sensacional. bola de neve do Sim, bem. é a bola de neve do Exatamente. bem, é bem isso. Mas isso aí é nítido. Lá na clínica eu vejo isso demais. A gente às vezes, eu não consigo cumprir. Já foi na atividade física, vamos começar a atividade física, sabe? Mudar alguma rotina, alguma coisa que mude a sua rotina e que possa ajudar você a implementar a alimentação e implementar uma nova rotina que vai lhe trazer benefícios incríveis e às vezes não é a longa data, não. Os resultados eles acontecem rapidamente. Né? Eu tenho aqui um desafio para nossa amiga Josi. Uau! Ela já está fazendo acompanhamento com a Gláucia Estou e ela está fazendo acompanhamento comigo. também. Eu espero que ela esteja fazendo tudo direitinho. E agora eu sugiro você colocar essa respiração durante 30 dias. Eu preciso. de Durante fato. 30 dias. E Eu vou vamos ver o passar, resultado. Gente, eu adorei. Eu ó. preciso, porque eu tenho Precisa? dificuldade para E aí, respirar. e aí a tenho gente vai ter rinite. um caso de sucesso caso de real. Eu vou passar Exatamente. para ela. Até suei agora. Já vou Adorei! colocar as receitinhas da salada no pote É. ali, Eu vou poder- postar, hein, gente? Vou postar. Fazer... Isso, gente, é um Gente. compromisso público. Que ótimo! Vou Márcia, passar, agora vou você passar as foi. orientações. Como vai começar amanhã? Jogo Segunda-feira vai baixo. começar. Foi jogo baixo. Foi. É. Ela olhou pra mim. O que tá vindo? Mas- Mas eu topo. Eu não sou daquelas que fogem da raia, não. Vamos lá. a Josi, ela é disciplinada, né? Josi, ela vai lá, quando se propõe, ela Eu faço, é ela verdade. faz. E eu vou mostrar Não. esse resultado daqui 30 dias, hein? Sim. Eu queria fazer uma pergunta para Marília. Diga. Pessoas que têm problemas respiratórios, como asma, bronquite, enfim, você tem alguma dica para esse público com relação à questão da respiração? Porque, assim, é bem complicadinho essa resposta da oxigenação do cérebro, enfim, para essas pessoas. Olha, que eu todos vejo. os exercícios respiratórios que eu costumo ensinar, ele vai aumentar a sua capacidade respiratória, porque você vai fazer com que seu diafragma funcione melhor e que você respire de uma forma adequada e o volume adequado para a sua respiração, volume de ar adequado. Então, quando a gente fala que a gente vai respirar profundamente, as pessoas acham que tem que trazer muito ar, mas a gente precisa respirar de uma forma melhor para que o ar chegue na base dos pulmões, aonde acontece a maior parte da troca gasosa. Então, todos os problemas respiratórios, eu não sou médica, então eu tenho muito cuidado no que falar. Então, eu falo baseado nos artigos que eu leio. Existem vários artigos também que dizem que os exercícios respiratórios melhoram as crises de asma e outros problemas respiratórios que são provenientes de vários tipos de doenças, né? Então, o fato de você respirar de uma forma adequada relembra o seu corpo como ele deve respirar de forma adequada. Então, os problemas respiratórios, eles podem muitas vezes ser sanados. E Então, é melhora a muito legal. eficiência respiratória, que o diafragma ele é um músculo como outro qualquer. Então, Ele se é um você músculo trabalhar... estriado, né? Como qualquer outro músculo. Então, ele Exatamente. precisa, da mesma forma que você, Ele né? precisa ser estimulado. Ele precisa ser estimulado. E quando estimulado, ele vai ter uma resposta positiva. Isso. E aí você melhora também a eficiência do pulmão, dos alvéolos. Exatamente. Eu posso dizer, eu tenho um aluno que ele tem asma, que é meu pai, inclusive. E além do trabalho, todo o trabalho que eu faço com ele da parte cardio, ele tem exercício de respiração. Uhum. E inclusive ele já está fazendo há algum tempo e ele já relatou uma melhora, assim, muito grande. Inclusive ele parou de tomar aquela... A bombinha, Isso. né? Uhum. A Aerolin, né? medicamentos. Isso. Então Bem é a legal. prática, né? Muito bom aí. Marília, então, qual é a sua mensagem aí final para as pessoas que acham que não sabem respirar?
Na verdade, Na verdade, as pessoas nem sabem que não sabem, que né? não sabem, É, exato. porque a gente respira. Olha, o sistema respiratório é o único sistema corporal que ele é automático e a gente também pode estimular a respiração conscientemente, né? Isso não é por acaso. O nosso corpo é perfeito, né? Mas o que eu convido as pessoas, as mulheres 40 a mais, é reduzirem o seu ritmo. Fazer somente o que é possível naquele dia, né? Você reduzir o ritmo. E quando você presta atenção na sua respiração, aumenta a sua clareza mental, traz a sua atenção para o momento. Basta 5 minutos por dia. Você perceber durante o seu dia também se você está respirando de uma forma adequada. Isso vai influenciar no seu sono e como que você vai também passar o seu dia com menos estresse. Os problemas não vão acabar, eles estão aí, né? A desregulação hormonal tá aí, porque a mulher é um ser abençoado, né? Nossa Senhora! Desde a infância a gente já começa essa as mudanças hormonais, a gente tem a TPM, depois vem a perimenopausa, né? E a pós-menopausa. Então, tudo isso pode ser regularizado e administrado por meio de uma respiração eficiente e você reduzindo o ritmo, porque a gente vive num mundo de hiperestimulação, né? São as tecnologias, a correria do dia a dia. Então, reduzam o ritmo para você também reduzir o ritmo da sua respiração. Porque as pessoas acham que o importante é respirar mais, mas o objetivo da vida é respirar menos. A gente tem que respirar menos. Inclusive, Com mais calma. nas escrituras de yoga, fala que a gente precisa respirar como uma tartaruga. Porque a tartaruga, ela vive 100 anos, né? Porque ela respira muito devagar. Então, o objetivo é que a gente respire menos e não mais. A gente acha o contrário, né? A gente acha o contrário. Mas a gente tem que respirar. Hoje, a maioria das pessoas estão respirando em torno de 12 a 30 vezes por minuto. Sendo que o ideal seria 5 respirações por minuto, que é o que eu faço. 5 a 6 respirações por minuto. Sério? Então, se a gente medir todo mundo aqui, vai dar... Eu acho que eu coloquei o desafio. O ideal são 6 respirações por minuto. Que é a respiração da coerência cardíaca, quando a respiração funciona em harmonia com seus batimentos cardíacos e com as ondas cerebrais. E você conta? Quando nos meus exercícios, se eu parar aqui para respirar, com certeza eu vou estar respirando mais rápido, porque a gente está conversando e a respiração ela se adapta aos seus movimentos, claro. Mas no momento que eu estou calada, fazendo só o meu exercício no computador, eu estou respirando em torno de 6 respirações por minuto. Interessante. Maravilha, gente. Nós temos muitos assuntos a falar, né? Nós vamos esgotar isso hoje, vamos ter outros momentos, mas eu queria agradecer demais a Marília, a Márcia e a Gláucia. Foi muito bom, né? Mas esse bate-papo aqui que a gente teve. Foi ótimo. E convido para vocês, né, voltarem a fazerem. A gente tem outros bate-papos como esse. E eu queria agradecer a audiência de vocês. Pedir para vocês deixarem sugestões, né, de temas. A gente está falando da saúde da mulher 40+, de uma forma holística. Então, assim, é uma abordagem completa, uma abordagem multidimensional. Não se esgota, né, num ciclo, porque a gente vai identificando ao longo desse processo necessidades, né? Às vezes não é algo que está dito, né, de forma de conhecimento amplo, mas cada um precisa se conhecer, né? Cada uma precisa se conhecer. E a gente está aqui para facilitar, né? Para trazer informações onde vocês consigam enxergar, puxa, eu estou precisando mais disso, estou precisando dar mais atenção àquilo, e esse é o nosso objetivo aqui. Então, deixem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente falasse, vamos buscar especialistas para falar sobre isso, e aquele velho pedido, né? Curtam, compartilhem, comentem, acionem o sininho para receber as notificações, e a gente tem o objetivo de melhorar cada vez mais, com informações cada vez mais completas, para que a gente passe por desafios da nossa fase aí 40+, de forma mais tranquila. Então, muito obrigada e a gente espera vocês no próximo episódio.